vocês sabem, quando chega estes dias 7, há muito vucu-vucu que acontece. Mas esqueceram de nós no dia do pai, dos pais. Eu até não recebi a mensagem dela, recebi dos outros. Mas dia 7, experimente não tirar capulano. A outra pessoa que escreveu uma mensagem e disse: "Opa, esse assunto do dia dos pais não cobra a mim, não é comigo, cobra os teus filhos. Eu, quando chegar o meu dia da mulher, eu só quero capulano." Aleluia! Amados do Senhor, é uma honra estar aqui. O pastor Nando é um companheiro de longa data e de um grande coração. É por isso que eu vos exorto, estejam sempre ao lado dele e dentro do suporte possível. Aleluia. O que ele está dizendo foi a posterior. O evento que aconteceu antes daquele foi quando estávamos a iniciar a reforma apostólica e profética aqui em Moçambique, aqui em Maputo, para ser preciso. Estávamos a realizar a conferência ali no Camões. Esteve ele, naquele tempo é quando ele dançava o grupo Juventude para Cristo. É por isso que muitos dançam aqui, por causa da unção de dança que está dentro. Então, esteve lá a ajudar-nos naquele evento, com o grupo Pastor Gino, que era o líder do grupo, esteve a dançar lá. Esteve também o pastor Marcos, esteve a interpretar para a nossa língua, porque tínhamos convidados que vinham dos Estados Unidos da América. Estávamos a começar a reforma, onde parece que não havia nenhuma igreja jovem. A partir dali, Deus começou a fazer coisas bonitas. Só existiam jovens que ministravam nas igrejas dos nossos vovôs. Quando quisemos sair, tivemos problemas, mas porque era o mover de Deus, hoje está aqui a acontecer. Outros acordam, levam 5 litros de óleo, se uns dizem que hoje sou apóstolo. E pronto, se é verdadeiro ou não, me interessa, mas Cristo está sempre pregado. Isto é o que é mais importante. Aleluia. Louvamos a Deus por isso. A posterior, depois tivemos a apoiar outros ministros, onde nos propusemos ser levitas e servos para apoiar a eles. Aleluia. Amém. Eu quero que a gente vá à palavra de Deus no livro de Salmos 116, versículo 15. Não se preocupe com a minha voz, esta voz sempre está cansada. Tenham paciência para me ouvir. Mensagens muito curtas eu não consigo ministrar, mas acredito que não vão ser cansativas. Nós não damos Bíblia, nós entregamos tudo. Salmo 116, versículo 15, eu estou lendo. Diz a palavra de Deus. Sabe o diabo quando leva por aí? Começamos a atrapalhar. Aqui mesmo. Não é 116, 115. 115, versículo 16. Os mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Aleluia. Amém. Diga a alguém: a arena do Espírito reconhece legalidade e autoridade. Permita que eu ore antes de entrarmos na palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor, na beleza de tua santidade. Damos graças, Senhor, por esta oportunidade. Revela-te, ó Deus, de uma forma extraordinária. Manifesta o seu poder. Permita que alguém carregue os seus módulos e vá para casa, carregando a sua porção.
em nome de Jesus Cristo, que o diabo lambe o pó da derrota hoje e que o seu povo vença e esteja por cima em todo momento. Assim oramos e declaramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A arena do Espírito reconhece legalidade e autoridade. Quando nós falamos de legalidade, significa que é um ato que nos remete à lei, é algo que nos remete à lei, ou é um ato que está em conformidade com a lei. E quando nós falamos de autoridade, estamos a falar you will play after. Let me navigate first. Amém. Okay? Quando falamos de autoridade, estamos a falar de um poder legítimo. Ou é um direito ou poder de mandar e ser obedecido. Are we together? Amém. De outras formas, quando falamos de autoridade, é permissão para nós fazermos alguma coisa e aquilo que fazemos ser reconhecido. Amém. E isto está dentro da lei. A palavra de Deus nos diz que os mais altos céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. O que quer dizer que Deus, no conselho da sua própria vontade, sendo Ele extremamente poderoso, Ele furtou-se a autoridade sobre a terra e deixou nas mãos do homem. Significa que a terra, criada por Deus, mas Ele negando-se ser dono da arena terrena, dedicando toda e extrema autoridade ao homem, Deus não está autorizado legalmente pelas Escrituras de agir sem autorização do homem sobre esta terra. Estamos juntos? O que quer dizer que, quando nós conhecemos e reconhecemos a nossa autoridade e o domínio que temos sobre esta terra, o céu não pode agir sem nós emitirmos um sinal. Oh my God! A palavra de Deus nos diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Está-nos a deixar claro de que o botão para que o céu entre em ação não está no céu, mas localiza-se na terra. Tudo que o homem disser aqui na terra é aquilo que o céu vai obedecer. E se o céu ou a terra não disser nada, o céu ficará estático. Se na sua vida até hoje Deus ainda não emitiu uma ação, é porque ainda não houve um sinal que foi lançado para o céu agir. Porque Deus, sendo legislador, Ele obedece à lei. E Deus não pode violar a lei. Ele diz que a terra Ele deu aos filhos dos homens, mas o céu é dele. Significa que, ou seja, o que dá legalidade ao céu é a oração. Onde, se não houver oração, o céu não terá autorização para entrar em ação. Are we together? Muitas coisas que estão acontecendo em nossas vidas não deveriam continuar a acontecer. O céu está triste em ver você sofrer como está sofrendo. O céu está triste em ver você frustrado como está. Mas não pode fazer nada até que você diga alguma coisa. Amados, a boca não foi só feita para comer, foi feita para emitir decretos. Decretos são leis. E quando nós decretamos na terra, aquela lei torna-se obrigatória, de cumprimento obrigatório para os demônios. Quando o céu percebe que já emitimos uma lei, o céu entra em ação. My God. Listen to me. É por isso que é ilegal Deus curar sem oração. É ilegal Deus libertar sem oração.
É legal Deus abençoar sem oração. É legal Deus transformar sem oração. É legal Deus mudar a história de uma pessoa sem oração. Porque a oração é a única coisa que dá legalidade ao céu para entrar em ação. Glória a Deus. Aleluia. Listen to me. O céu é movido por palavras. Palavras de pessoas conscientes que conhecem a sua autoridade e sabem quem são. Leia comigo o livro de Daniel 10, 12. Seja rápido, se você apanhou, leia aí. Daniel 10, versículo 12. diz assim a palavra. Daniel 10, versículo 12. E ele continuou e disse: Não fique assustado, Daniel. Os seus pedidos foram ouvidos no céu e respondidos no primeiro dia, quando você começou a jejuar diante de Deus e a orar pedindo sabedoria. Eu fui enviado para encontrá-lo. Okay, let me read my version. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Listen to me. Este é o anjo Gabriel que está a comunicar com Daniel e diz: não tema, desde o primeiro dia que você se aplicou em oração, humilhou-se, jejuou, são ouvidas no céu as tuas palavras. E eu vim, desci, por causa das tuas palavras. Não vim por minha livre vontade, não vim porque sou poderoso, mas vim porque fui autorizado a partir da terra para eu descer. Os anjos são ouvidos por palavras. Se a terra não lançar palavras, não se moverá o céu. Listen to me. Moçambique precisa de uma igreja que faz decretos, que diz alguma coisa. Porque não havendo palavra, não moverá-se o céu sobre a terra. Lebracato exata Efra. Leia comigo Lucas 9, versículo 1 a 2. Vamos ver rapidamente. Lucas 9, Versículo 1 a 2. diz assim a palavra. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para curar enfermidades. Versículo 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Capítulo 10, 19. Capítulo 10, 19. diz assim a palavra, capítulo 10, 19. E eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Estamos ainda a perceber a dimensão de autoridade que nós, como viventes da terra, temos. A palavra de Deus diz que e convocou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios. Não interessa a classe, nem o nível, se é chefe, se é sapateiro, se é miliciano, se é recruta. A Bíblia diz que Ele nos deu autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Então nos enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E diz que eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Escuta, esta é a palavra de Deus. Estamos a dizer, esta autoridade decorre da lei. É um ato legal. Quando você levanta e diz em nome de Jesus, sai. Você não está a infringir, está a agir legalmente. Quando você disser em nome de Jesus, sai,
o céu se ativa e entende que, olha, há quem mexeu a nossa lei. E por causa disso desceremos para agir. Listen to me. Deus disse a Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Por isso desci para os livrar. Amados, se não houver palavras, o céu não vai se mexer, nem um centímetro. E quando o céu não se mexer, o teu problema continuará estático. Listen, you talk, heaven move things. Você fala e o céu move coisas. Listen to me. Quero que você entenda sobre a autoridade jurisdicional. Leia comigo Judas 1, versículo 9. Judas 1, versículo 9. Outros talvez não conheçam esse livro aí. Diz assim a palavra: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Are we together? Amen. Be ready. John 14:30. Be ready. É para Keep it ready. You may sit. Don't need to rise up. Pode ler sentado, não se preocupe. Amados, estamos aqui a entrar na autoridade jurisdicional. É preciso perceber que a autoridade é localizacional. Estamos juntos? É preciso que você perceba que a autoridade depende da jurisdição. Depende do local onde você foi mandatado para atuar. Não é em todo sítio que você poderá exercer a sua autoridade. Daí que o polícia de Moçambique na África Sul não é polícia. Pode até estar fardado, não é polícia. Pior, se carregar a arma vai ser preso. Porque lá não é polícia. Você tem que perceber que a autoridade é localizacional. Não é em todo lugar que você é chefe. É o que Naamã não percebeu. Quase perdeu o seu milagre. Porque ele era chefe na Síria. Pensava que ao chegar diante do profeta, ele não sabia que ali o profeta era autoridade. E ele chegou com estilo. Eu pensei que ele havia de sair, estender a mão e me tocar, ou me mandar para outros rios melhores. Não são os rios de Abana, de Farfa, da Síria os melhores. Papá, não é todo sítio onde você é autoridade. A autoridade é localizacional. Aleluia. There is a location for your authority. Lemos aqui em Judas, aonde o anjo Miguel, quando Moisés morre, foi enviado para fazer um trabalho primário, preparatório, antes do sepultamento, antes do funeral, para ele velar sobre o corpo. O diabo estava lá, queria o corpo de Moisés. E o anjo Miguel, sendo o chefe dos exércitos de Deus do céu, diz a palavra de Deus, ele não ousou pronunciar nenhuma maldição contra o diabo. Apenas disse: o Senhor te repreenda. Por quê? Por causa da jurisdição aonde ele estava. Não era o território dele de atuação. Apesar de ser um anjo extremamente poderoso, não podia agir contra o diabo. Apenas disse: o Senhor te repreende. Leia comigo 14:30, João. 14:30 diz assim a palavra: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Are we together? Amém. Jesus dizia aos discípulos: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. O nosso pai Adão, quando ele pecou, entregou as chaves
do domínio às trevas sobre este mundo. É por isso que quando Deus nos cria, Ele queria que nós vivêssemos aqui e dominássemos aqui e vivêssemos eternamente aqui na terra. Não havia plano de irmos para lá. Não. O plano era ser eterno aqui na terra. Mas por causa do nosso pai Adão, que ouviu as trafolhices das trevas do diabo, ele entregou a chave do domínio sobre a terra. É por isso que Jesus, quando veio, diz que vocês não são deste mundo. Então, Jesus, ao falar aqui, diz que o príncipe deste mundo se aproxima. Estava a falar aos seus discípulos. E o anjo Miguel percebia, por meio da jurisdição onde ele estava, que não tinha autoridade de bater alguém no seu domínio. Porque príncipes, quando estão em seu território, não podem ser batidos porque é violação de uma lei. O céu funciona na base da legalidade. Aqui o arcanjo tinha poder, mas por temer a lei, que traz o equilíbrio de poder, ele não podia agir. Are we together? É por isso que mesmo nas relações internacionais, por causa das convenções internacionais, um Estado extremamente poderoso não vai violentar aquele que aparentemente é pequeno, por causa das normas internacionais. Aleluia. Listen. A lei limitou a ele. Quando a Bíblia diz que contendia pelo corpo de Moisés, não sei o que ele estava a fazer, que tipo de cobertura, mas ao certo não havia pontapés, não havia socos, nem espada não havia. Mas ele fez de tudo para o corpo de Moisés não ser tomado, para o diabo não ter acesso. Are we together? Listen to me, we are talking. Os anjos, eles são extremamente poderosos, mas não são todos poderosos. São seres inteligentes, mas não são oniscientes. Eles estão em todo o mundo, mas não são onipresentes. O que quer dizer que, sendo eles extremamente poderosos, o poder deles é limitado. Os anjos não fazem tudo. Cada anjo foi criado segundo a sua missão. Aquele que é para abençoar trabalha com bênção, não luta. Aquele que é anjo de guerra só atende luta numa pessoa. Se você encontrasse com Miguel e pedir bênção, não vai te dar bênção. Ele só vem para dar porrada e ir embora. Cada anjo foi criado segundo um propósito. Os anjos não fazem todas as coisas. Por isso que são poderosos, mas são limitados. São seres extremamente inteligentes, mas não são oniscientes. Só sabem aquilo que foi insertado neles para saber. E veja, estes anjos não são todos que têm o acesso de descer à terra. Aqueles foram criados e nunca pisaram a terra. Porque outros são apenas guardiões dos portões do céu. De lá não saem. Recebem talvez novidade dos outros que descem para a terra. Mas há aqueles também que nem lutam, nem abençoam. São anjos que causam afastamento de épocas na vida de pessoas e de ministérios. Que dizem que esta página já está caduca. Vamos passar para outra fase. Que a fase de membros desobedientes chega. Deus traz obedientes. My God, my Father. Listen to me. Cada anjo é criado segundo a sua missão. Eu acredito que Deus tem anjos para tudo. Anjos para libertação,
para a profecia. Quando Deus quis libertar Israel, a Bíblia diz que o meu anjo irá diante de vós. Para cada situação, há sempre um anjo que entra em ação. Os anjos não fazem tudo. Never. Daí que Miguel não ousou proferir maldição contra Moisés. Por que Moisés tinha que ter um anjo, Miguel descer, para proteger a ele? É preciso entrarmos para perceber a dimensão de Moisés. Leia comigo Êxodo 7, versículo 1. 7, versículo 1. Yes. Diz assim a palavra. Êxodo 7, versículo 1. Diz assim a palavra. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Are we together? Here we see the dimension of Moses. Vemos a dimensão de Moisés. Deus nunca falou isto a nenhum outro homem. A dimensão que Deus depositou em Moisés nunca depositou em nenhum outro homem. Diz que veja onde ponho, onde pus por profeta, por Deus sobre Faraó. Nunca nenhum homem foi colocado como Deus de qualquer outro homem. E diz que coloquei Arão como teu profeta. Os profetas são de Deus, só Deus tem profetas. Só um Deus tem profetas. Mas aqui encontramos um homem em que Deus diz: você é Deus para Faraó. E eu coloco teu irmão como teu profeta. Glória a Deus. Aquilo que você entende sobre Moisés ao ler as Escrituras é muito pequeno comparado àquilo que vamos entender hoje. Moisés, por isso a Bíblia diz que quando ele disse: Deus, eu quero ver a tua glória, Deus respondeu, ele disse: olha, ninguém vê a mim e vive. Mas Deus mostrou-se a Moisés. A partir daquele momento Moisés morreu. Estamos a dizer que Moisés estava agindo numa dimensão dos mortos. Ele estava morto, não podia estar vivo. Listen to me very carefully. Veja Números 12, versículo 6 a 8. Ainda sobre a dimensão de Moisés. Assim diz a palavra. Livro de Números, capítulo 12, versículo 6 a 8. Diz assim: E diz: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Yes. Versículo 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Versículo 8. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Are we together? Listen to me. Aqui Miriam e Arão, seu irmão, esses dois são irmãos de Moisés. Miriam era a mais velha de todos eles. Seguia Arão, depois por fim vinha Moisés. Moisés cometeu um erro. Moisés tinha uma esposa, que era Sípora, que tinha lhe deixado em Midian. Mas a Bíblia nos diz que ele envolveu-se com uma mulher etíope. Desposou a mulher etíope. Então eles vieram com repreensão. E será que Deus só fala por meio de Moisés? E não fala também por meio de nós? É o que eles disseram. O que quer dizer que estavam a desautorizar Moisés por causa do pecado que ele tinha cometido. Listen to me.
Eu quero que você perceba. Deus, quando tem plano com o seu servo, e você tentar questioná-lo por causa do erro que cometeu, Deus pode decidir bater a ti, você que tem razão, e deixar a ele que tem culpa. Porque o que fez Deus escolher a ele não foi santidade, foi a vontade dele escolher a ele. Então Deus leva eles e diz, para esclarecer a dimensão de Moisés, se houver um profeta entre vós, eu falarei a ele por visões, sonhos, enigmas. Mas com Moisés não é assim. Eu falo com ele cara a cara, boca a boca, e não por visões. See the dimension. Por meio que espera Deus diz, você morreu. Viu, morreu. Agora, porque estava no estado morto, ele passou a ver Deus. Com profetas, você lê em Jeremias e Isaías, há de ouvir, veio a minha palavra do Senhor. E o Senhor disse-me, veio a minha palavra do Senhor, veio a minha voz do Senhor. Mas com Moisés não era assim. Deus descia do céu para o monte e convidava Moisés para uma sentada e conversavam face a face. É por isso que Jeremias falou com Deus, Samuel falou com Deus, todos falaram com Deus, mas nunca ninguém, ao descer do encontro com Deus, pessoas não conseguiam olhar para ele. Are we together? Por isso é que Deus, quando manda o anjo Miguel, era para proteger essa dimensão. Você vai entender por quê. Glória a Deus. O diabo tinha interesse no corpo de Moisés. Yes. Porque o diabo tinha fé na impartação. He believed the impartation. Na transferência de graça. Ele acreditava que ao tocar, ou se conseguisse rasgar um pano da roupa dele, aquela dimensão, pela fé que ele tinha, ele teria. Veja Tiago 2,19. Tiago 19. Be quick. Para dar um esfriar aqui que estamos a contar. Tiago 2,19 diz assim a palavra: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Yes. Listen. É um grande erro teológico ou escritural pensar que o diabo não tem fé. Ele tem fé. Ele acreditava que, olha, assim como a mulher do fluxo de sangue, que não foi pregada por ninguém, Jesus não ministrou para ela, mas ela incutiu no coração dela: se tão somente eu tocar a orla das vestes dele, ficarei curada. E ela exerceu a fé. Jesus só sentiu que saiu o poder dele, sem ele ter autorizado. Porque a fé é aquilo que viola as fronteiras sem permissão e tira dimensões do céu para a terra. Aleluia. Você não pode assassinar uma pessoa que tem fé. É impossível. Porque a fé lhe faz ver aquilo que ainda está longe. E decide não morrer antes de viver aquilo que viu. O diabo queria a dimensão que estava em Moisés. Veja que Moisés era tão poderoso na arena do espírito, tanto vivo quanto morto. Are we together?
Você tem que perceber que o ungido morre, mas a unção não morre. O carregador daquela dimensão pode morrer, mas a dimensão em si não morre. O diabo tinha fé nisso. Só nós aqui em Moçambique não acreditamos em nada. Chifile. Listen to me. Toda pessoa que carrega uma graça que você aprecia, o dia que ele morre, vai lá para lá. Diga a Deus: Senhor, o manto que estava sobre este homem, que desça sobre a minha vida agora, em nome de Jesus. Que eu entre em aliança, a aliança que o Senhor tinha com ele, que eu também beneficie dela. Aleluia. O Gamão nunca cai, o Zaquile. Você verá a manifestação. Aleluia. Yes. Era preciso Satanás dizer saúde toda. Uma das provas de que a unção não morre, ela é 2 Reis 13. Quando você lê do versículo 20 ou 21, 22, quando o profeta Eliseu morreu, havia guerra entre os moabitas e Israel. Então, um grupo de pessoas que iam enterrar o seu morto, quando viram os soldados moabitas a invadir, atiraram o homem morto para a sepultura de Josué. Quer dizer, se ele entrou lá, significa que a nação estava em ruínas. A porta que fechava para o túmulo estava destruída. O homem, quando caiu lá, a Bíblia diz que ao tocar os ossos do homem de Deus, ele levantou-se. Listen to me. A unção não morre, morre ungido. A unção permanece. Morre o rei, a majestade está em pé. Amados, já ouviu o ofício presidencial por ele? Quando morre o presidente, procura um outro preocupado. É um ofício que não morre. Listen to me. My God, my Father. Veja Eclesiastes 9. Eclesiastes 9. Eclesiastes 9, 4 a 6. diz assim a palavra. Entenda atentamente isso. Eclesiastes 9, a partir do versículo 9. 4, Não, dizia. 4. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que um leão morto. Yes. Versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Versículo 6. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século. Em coisa alguma do que se fez debaixo do sol. Thank you. Veja, a ser isto verdade, capítulos que foram entregues ao esquecimento, já não tem parte alguma com os que vivem, com este mundo. Porque Deus mandou um anjo extremamente poderoso para proteger o corpo de Moisés. Amados, você tem que perceber que em Deus há exceções. O que estou a dizer é que isto está escrito, é verdade sim. Mas para o caso de Moisés, esta verdade não se aplicou. Estamos juntos? Amém. Se Deus tivesse permitido que o diabo tivesse acesso ao corpo de Moisés, não haveria nenhum homem, nem um anjo sequer que pudesse lutar com o diabo. Are we together? Deus seria o único ser em todo o universo a confrontar o diabo. Estamos a dizer que Deus estaria a lutar, ou estaria lutando com sua própria dimensão.
consigo mesmo. Porque Moisés carregava a totalidade de Deus. Ou entre nós e o diabo, nós é que seríamos o diabo. Porque ele estaria a operar na dimensão de Deus. Seria difícil. Yes. Por isso é que Deus enviou Moisés, aliás, enviou o anjo Miguel para proteger o corpo dele. I don't know if you understand me. Deus viu que o diabo acreditava na implantação. Por isso enviou o anjo Miguel para guardar o corpo. O diabo tinha fé. Talvez fez anúncio às trevas que é desta vez. É desta vez. Prepare-se, estamos indo para outro nível. Mas como Deus não é surpreendido, eu ouço muita gente que quer surpreender a Deus. Não é possível. Amados, os anjos movem-se a uma velocidade mais do que a luz. Eles não viajam para a terra, aparecem na terra. Aquele que viaja, você conta o tempo, conta segundos. Eles aparecem e desaparecem. Num instante estão aqui e no outro estão no céu. Se você tiver visão dos anjos a passear na atmosfera, só lá o catequista escolhe como a sua é só. Mas se for para vir a ti, vão aparecer. Não onde viajar. My God, my Father. Deus o sepultou sem deixar memorial. Estamos juntos? Deus sepultou Moisés sem deixar o memorial. Ninguém o achou e ninguém pode o achar. Nem hoje, nem nunca. Deus escondeu aquela dimensão. Ou seja, Deus sepultou a si mesmo. You will understand what I'm talking about. We are still going there, and we have the scriptures. Amados, é que nenhum homem pode sepultar Deus senão Ele próprio Deus. Deus, quando veio, Ele veio fazer o funeral de si mesmo. Porque Moisés precisa perceber que ele foi sepultado em duas dimensões. Na dimensão física, porque a Bíblia nos fala de uma localização geográfica aonde ele foi sepultado. E depois, na dimensão espiritual, que apesar de haver uma localização geográfica, não se consegue encontrar. Leia comigo Deuteronômio 34, versículos 5 a 7. 34, 5 a 7. diz assim a palavra. Deuteronômio 34, versículo 5, diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moab, conforme o dito do Senhor. Versículo 6: este o sepultou no vale, na terra de Moab, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Versículo 7: era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu ele o seu vigor. Veja aqui, Moisés não morreu porque estava cansado. Não era velho. Só a missão tinha acabado. Listen to me. Não foi como Davi. Davi é muito triste se você ler a história de Davi com muita atenção. Davi chegou a uma fase de ficar velho, aonde trouxeram uma moça virgem só para lhe aquecer. Não era para ser mulher, só para ter calor. Mas Davi morreu com 70 anos. Se você quiser perceber o problema de Davi, eu vou te explicar.
fora das guerras que ele fez. O problema é que Davi arranjava Satvavani. A filha ali jovem, lá escochando, e marcava Satvavani. Look, e conta. A mulher de Urias. A Bíblia diz, era o tempo em que os reis saíam para a guerra. E ele decidiu ficar em casa, no palácio. Subiu para o terraço. Olha, quando chegar o tempo de fazer essas coisas certas, e você não fazer, tu dá espuma. A passear, era o único que estava em cima. Quando faz e viu a mulher de Urias a tomar banho. Fez maquinações, morreu, aquele ali, levou a mulher de dor. Number one. Berseba, Amtequine. Abigail, que era a mulher daquele Nabal, Atequine. Depois, quando ele foge de Saul, Mical, que era sua esposa, estava Niquelina. Agamado Elamani, ele diz o chefe do exército de Saul, depois de Saul ter morrido, Abner, e ele diz para ele trazer a mulher dele. O marido veio a chorar que era minha mulher. Abner disse: você me seguir, eu vou te matar. Davi levou a mulher, mas eu quero acreditar, porque veja que Nabal não era um jovem, era velho. A Samuel podia descochar. Davi até aqui, né? Aos 70 anos, ele já estava velho, sentia frio. Mas no caso de Moisés, 120 anos, ainda com vigor, ainda via bem, não era sempre, não usava óculos. Fute nacional com João óculos. Listen to me. Veja que ele foi sepultado ali em Peor, em Moab, mas ninguém sabe aonde está a sepultura dele, porque foi sepultado em duas dimensões, uma dimensão física e uma dimensão espiritual, porque Deus queria esconder aquela dimensão. Deus não queria que nenhum outro homem tivesse mais aquela dimensão. E ninguém teve, e ninguém jamais terá. Porque Deus sofreu com Moisés. Você vai ver pela palavra. A dimensão que Deus derramou em Moisés, por amar ou por querer, Deus sofreu. E jurou nunca deixar aquela dimensão. Veja, porque é preciso perceber que Moisés foi o único homem que falou com Deus na dimensão de Deus. Deus não falou com Deus na dimensão do homem. Veja comigo Êxodo 32, versículo 11 a 14. Êxodo 32. Por quê? 11, capítulo 32, versículo 11 a 14. É preciso perceber que Moisés foi o único homem que aconselhou Deus e o exortou a se arrepender, e Deus se arrependeu. 34, versículo 11 a 14, please. Diz assim a palavra. Êxodo 34, a partir do versículo 11. Não, nem 34, 32. 32, 11 a 14. Diz assim a palavra. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Versículo 12. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mar nos tirou, para matar-nos nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Versículo 13.
Continue. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Listen to me. Moisés diz que torna-te da tua ira e do teu furor e arrependa-te desse teu mal. A Bíblia nos diz que o Senhor se arrependeu. Are we together? Moisés, quando falava com Deus, estava falando na dimensão de Deus. Porque Moisés entendia a dimensão em que ele se encontrava. Deus jurou sepultar aquela dimensão para nunca mais existir. Porque chegou uma fase de Deus ficar confuso, de não perceber quem era Deus então. Deus duvidar de si mesmo. Será que Deus sou eu ou é ele? E Deus dizer sim, me arrependo. My God, my Father. Let us continue. Romanos 11, 34. Listen to me para você entender as escrituras. Romanos 11, 34. diz assim a palavra. Romanos 11, versículo 34. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Are we together? Quem é que jamais aconselhou Deus? Mas Moisés aconselhou Deus. Se você quiser perceber, quando nós vamos a número 23, 19, esse versículo muito famoso, que Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Mas nós encontramos Deus se arrependendo. Só Deus pode falar com outro Deus e se arrepender. Moisés, se você entender, se você quiser entender como profeta, apenas profeta, tudo bem. A Bíblia pode te dar esse subsídio. Mas eu quero dizer a ti que o próprio Deus disse que Moisés não é profeta. E se há profeta entre vós, falo com eles desta e aquela forma, mas com este, falo com ele face a face. Moisés não é qualificado ou classificado entre os profetas. Ele é classificado entre a divindade. Desculpa se a vossa teologia não permite isso, mas estou a falar a palavra de Deus. Listen to me. Veja. Moisés foi o único homem que manifestou um amor expressivo com o povo. A ponto até de colocar Deus em xeque-mate. E eu estou a dizer a sério. Quando chegarmos lá, ainda vou conversar com Deus. Para ele me esclarecer, mas aquele dia, por aquilo que eu li, você já pode duvidar que era Deus diante de Moisés. Veja comigo aí no livro de Êxodo 32, versículo 32. 32, versículo 32. Diz assim a palavra. 32, versículo 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Deus irado com o povo, porque tinham feito ídolos. Então ele se ira e ele queria exterminar o povo.
ficou confuso, porque Moisés pareceu ser mais compassivo do que Deus. Pareceu ter mais amor do que Deus. Senhor, se tu quiseres me matar, exterminar esse povo, eu nesse projeto não estou. Esse é teu assunto. Quando você nos tirou de lá, não disse que era para vir matar esse. Eu, na dimensão que eu estou consigo, não entro nesse projeto. Eu me excuso. Agora, se quiser fazer isso, veja, colocou Deus contra a espada e a parede. Risca o meu nome do teu livro. Apaga o meu nome do livro da vida. My God, se você ver um pouco ver Deus a responder, eu riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Mas Deus estava dizendo o seguinte, ou estava a perceber que, ou compreendeu que riscar o nome de vocês do livro era riscar a Ele próprio. Aqui era o confronto de duas dimensões iguais. É por isso que Deus disse, never again I will allow this dimension of heaven. Por isso, a culacha da glória de Tsukula, Deus não apenas sepultou, Deus escondeu aquela dimensão. Tanto é que quando chegou o tempo de Deus lhe recordar, ele disse, venha aqui, não vem com ninguém. Josué que tinha que seguir, não foi permitido ir. O diabo que sonda apareceu. Mas Deus, listen to me, existe um espírito do espírito. O que é que Deus fez? O diabo, sendo espírito, foi escondido da dimensão espiritual. Estando ele ali, não viu onde sepultaram ele. Porque Deus queria que aquela dimensão não mais existisse na terra. Porque Moisés foi o único homem que deu o trabalho deles. Listen to me. Ele fala. Veja, aí em Atos 19, 13 a 16. Atos 19, versículo 13 a 16. diz assim a palavra. Atos 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Eu gosto muito desse termo exorcista, porque não é exorcista. Tem uma outra, só aí só. Continua, depois vamos ver exatamente. Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de dois, pude mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Mas há outras versões que dizem que eles vinham de cidade em cidade, expulsando espíritos imundos. Que quer dizer que estes homens não estavam a começar ali. É uma obra que estavam a operar. Estamos a falar que a regra do Espírito reconhece legalidade e autoridade. Estes homens, logo fala nisso, filhos de um superior ou principal sacerdote, achavam que
Porque o pai é sacerdote, eles também podiam ter autoridade. Os demônios que ele expulsava disseram: a Jesus nós reconhecemos. E Paulo também sabemos quem ele é. Porque nem o nome conheciam. Disseram que vos expulsamos em nome daquele que em Paulo prega. Mas é assim mesmo, aqueles que têm a autoridade de Jesus que expulsam os demônios. Então, ok. O demônio esclareceu a eles que nós temos informação clara. Jesus, que vocês não mencionam, conhecemos. Paulo também conhecemos. E vocês quem são? Porque a autoridade confere-nos uma identidade na arena do Espírito. Há muito tempo. Não só confere-nos um reconhecimento na arena do Espírito. O que estes homens estavam a questionar não era a legalidade daquele ato. Estavam a questionar a autoridade deles para agir naquela qualidade. O ato é legal. Os demônios têm que ser expulsos. Milagre tem que acontecer. Tem essa versão aqui, apóstolo. Diz assim: um grupo de judeus viajantes que iam de lugar em lugar expulsando demônios. Yes, thank you. You see, abangosungula ukuthi antiro lo. Abatolo belile. Because in the spirit, no spirit há dimensões. Are we together? Talvez bateram recrutas por onde passaram. Vai perceber? E depois chegaram a uma região onde encontraram guardiões daquela cidade, dispenseiros dos segredos, mistérios das trevas sobre aquela cidade. Chegaram, sabe? O demônio parou. Sai. Acaba de dizer, sai. O demônio parou. Ok, sim. Jesus conhecemos. Paulo também conhecemos. Vocês esquecem. Listen to me. Quando você entra numa região onde há autoridades do Espírito, eles, antes de obedecer qualquer ordem, eles querem uma apresentação, uma introdução. Para você simular o culto. Como a sua doença ela TV, nem morrer, nem se pôr para sua TV, nem tiver na TV. Vai mandar aquela. Quando nem no céu, nem nas trevas você é conhecido. Estamos a falar de dimensão. Aí vamos no livro lá João na Paulo. We are talking about dimension. My God, my Father. Ok. Mas ela vai ter livro. Só pode vapar. Só pode dar um levaram uma porrada que nunca viram naquele dia, até sair dali nus. Não, já não é Jesus, nem aquele de Paulo. Já estão a gritar outro nome. Listen to me. A arena do Espírito reconhece legalidade e autoridade. Sejam os demônios, seja a arena dos céus, aonde o nosso rei está, reconhece legalidade e autoridade. Se você age à margem da lei, não foi autorizado. Listen to me. É legal de buscá-los, podem ser mandados parar. Mas a questão é, você tem autoridade para mandar parar carros ali na estrada. Quando nós, como filhos de Deus, recebemos autoridade, você quando fala aqui, orar, amados, não é só falar com Deus. É só que nós aprendemos na escola dominical. Mas orar também é falar com demônios.
falar com espíritos, culmar-nos pouco. Por isso, eu tenho pena de Deus. Eu quero casar com um pastor. Eu estou ainda um pastor. Logo, culmar-nos pouco. De repente, a dormir, em nome de Jesus, sai. My God, my Father. Listen to me. Orar é também descer para o inferno, encontrar o diabo com lista de nome dos seus crentes, da sua família, seus filhos, ou ficar comando seu in the name of Jesus. Nada. Você desce, está na terra. Quando você faz decreto, fica o anjo em quase desarrumar a terra. É por isso que aqueles são satanistas sabem. Quando se converteram eles, e aquele desarmava no segundo. Bastava orar ainda cagando. Locutiva só humano. Quando você falar na arena do Espírito, o teu filho não se leva sobre o quase. Não vamos preparar bife para a tua de papané. Aqui. Amados, mesmo os feiticeiros estão à volta, que são vizinhos, das duas opções tem que escolher uma. Ou se converte ou muda de bairro. Porque não pode continuar a ser vizinho nosso. Ou a Unzuka ou a Chichanganga. Não pode um feiticeiro dizer que minha tsara utama e vai vizinhar um fundo de cimento. Agora então, nada. Há problema. Há problema. Por isso, amados, permita que consigo façamos decretos. É oração. Are we together? Eu falo desse, eu vou dar um ano, nós começamos com um ano. Eu falo, segredo. Isto falamos para que você tenha sonhos maiores em Deus. Porque Deus pode dar grandes dimensões, mas de Moisés, esquece. Aleluia, já era disponível. Moshe vai de las coisas. Vai falar lá com. Então, não. Se imagina se eu impactar mais 3 na terra. Vou ter problemas. Sabe, a perenanzia. Eu vou lhe dizer uma cadinha. Eu estou com maga. Você vai decretar comigo. Cada decreto vamos fazer 1 minuto. Pode até ser menos de 1 minuto. Você vai dizer comigo. Se decretos são pontos de oração. Da Gamufá. Ninguém vai me uma boca, né? Quero dizer que daqui onde estamos, Deus vai levantar muitas pessoas, está levantando muitas pessoas, como já levantou. Cada um aprecia aquilo que Deus lhe deu. Um batia, um buchinho, um laranja, um como, saca. Louco. E a mais sempre é bom, eu já vou bom, mas vai ajeitar a mão. Imagina, ela temperada, frango é temperado, a café é temperado, a salada é temperada, no grupo puxado, o salão, pronto. Aprecia aquilo que Deus depositou em si. E a mamãe decreta. Diga comigo, Senhor, ouça-me do teu santo céu. E responda-me hoje, em nome de Jesus. Decreta isso só aí, em poucos segundos. Lord, in the name of Jesus Christ, hear us from your holy heaven and answer us today. In the name of Jesus, answer your people today. In the name of Jesus, hear us, Lord, from your holy heaven. We are asking you in the name of Jesus Christ. Amen. Diga comigo, Senhor, permita que as tuas palavras, ou seja, permita que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração
sejam aceitos diante de ti. Em nome de Jesus. Decreta isso em nome de Jesus. Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable before you today. In the name of Jesus, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable before you. In the name of Jesus Christ. Amém. Diga comigo, todo plano que foi forjado nas trevas para destruir a minha vida e dos meus filhos, eu declaro desfeito no sangue e no nome de Jesus. Comece a declarar todo plano que foi forjado nas trevas para destruir as nossas vidas e a vida dos nossos filhos. Declaramos que seja desfeito em nome de Jesus. Declaramos todo plano forjado nas trevas desfeito em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando você libera, já está decretado. Diga comigo, tudo que luta contra a minha existência na terra e a existência dos meus filhos seja frustrado em nome de Jesus. Comece a declarar isso. Lord, anything that is fighting against my existence and the existence of my children on earth, be frustrated in Jesus' name. Be frustrated in Jesus' name. Seja frustrado em nome de Jesus. Seja frustrado em nome de Jesus. Seja frustrado em nome de Jesus. Tudo que luta contra a nossa existência e a existência do nosso espírito na terra, seja frustrado em nome de Jesus. Amém. Diga fogo de libertação. Localize o altar onde a minha vida foi amaldiçoada e destrua esse altar de maldição em nome de Jesus. Declara isso. Fogo de libertação. Localize o altar onde a minha vida foi amaldiçoada e destrua esse altar de maldição. Let this altar be destroyed. The altar of curse 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 be broken. In the name of Jesus. Be broken. Hallelujah. Diga toda aliança feita com as trevas no meu passado, pelos meus progenitores, na minha infância, sem o meu consentimento, seja quebrada em nome de Jesus. Quebra essa aliança, toda aliança feita no meu passado, pelos meus progenitores, na minha infância, sem meu consentimento, eu declaro que essa aliança seja quebrada, seja quebrada, seja quebrada. In the name of Jesus, in the name of Jesus, be broken, be broken. Aleluia. Diga comigo agora, toda a antena das trevas que localiza a minha vida, perca sinal. Em nome de Jesus, declara isso. Toda a antena das trevas que localiza a igreja do Senhor, perde sinal agora. In the name of Jesus, toda a antena das trevas que localiza nossas vidas, perde sinal. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amém. Diga comigo,
Recupero a minha estrela e dos meus filhos que foram roubadas pelas trevas, em nome de Jesus. Quando falamos de estrela, estamos falando do teu destino. Você está dizendo: recupero o meu destino e o destino dos meus filhos que as trevas roubaram, em nome de Jesus. Começa a declarar isso. Lord, we recover our stars, the stars of our children that were stolen by darkness. We recover them. We recover them. In the name of Jesus, we recover our destinies. We recover our destinies. In the name of Jesus. Hallelujah. Diga comigo: toda a corrente das trevas que me impede de chegar onde Deus quer, seja despedaçada em nome de Jesus. Comece a despedaçar essa corrente. Every chain of darkness that hinder us from reaching where God wants us, Lord, be broken. Be broken. We break the chain into pieces. 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 In Jesus' name. Amém. Diga comigo: todo agente das trevas enviado pelo diabo para visitar a minha vida de dia ou de noite, pega fogo em nome de Jesus. Começa a declarar fogo. Fire against every agent of darkness that comes to visit us. Day and night, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. In the name of Jesus. Amém. Diga comigo: qualquer agente das trevas que mencionar o meu nome e os nomes dos meus filhos, seja consumido pelo fogo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Comece a decretar isso. Any agent of darkness that will mention my name and the name of my children, be consumed by fire. Be consumed by fire. Be consumed by fire. Be consumed by fire. In the name of Jesus. Amém. Diga comigo: tudo que o diabo usou para me conectar a Ele. Quando eu digo isso, pode ser pecado, pode ser mentira, pode ser engano, qualquer coisa. Você diz: tudo que o diabo usou para me conectar a Ele, seja quebrado em nome de Jesus. Declara isso. Whatever the devil might have used to connect me to himself, let it be broken. Let it be broken. Be it lies, be it sin, be it stealing. Whatever the enemy has used to connect me to himself, I command be broken. Be broken. Be broken.
livre dessa rede. Declara isso. Senhor, livra-me da rede do inimigo. Em nome de Jesus. Decreta esse decreto. Você agora está fazendo uma oração para misericórdia pelos outros para serem livres. Diga: todas as almas que se encontram aprisionadas no cárcere das trevas, eu declaro que sejam livres. E que esses cárceres sejam esvaziados. Em nome de Jesus. Almas estarão sendo livres. Todas as almas. Que tirou Cristo da morte, ressuscite tudo que em mim está morto. Em nome de Jesus. Começa a orar. Dissemos que o céu está à espera de ouvir as vossas palavras. Se você orar com fé, verá o que Deus faz. Porque Deus não tem problema. Pode ser um culto só, ou um evento que muda a tua história. Este é o último ponto de oração. Diga comigo: Senhor, envergonha a todos que querem ver o meu fracasso e a minha queda. Eu declaro que sempre estarei em cima e não embaixo. Em nome de Jesus. Declare.
Senhor, selamos esta oração com o sangue do Cordeiro. Declaramos a oração selada. E selamos a vida de todos com o sangue do Cordeiro. In the name of Jesus. Declaramos, Senhor, todo espírito de retaliação que tentar vir para contrariar, declaramos que seja interceptado pelos anjos de fogo. Tudo que quiser responder contra a nossa oração, seja interceptado pelo fogo, em nome de Jesus Cristo. Selamos as nossas famílias com sangue, selamos nossos filhos, selamos as nossas finanças, selamos nosso trabalho, selamos nossa vida estudantil, selamos nosso negócio, selamos esta semana com o sangue do Cordeiro. Jesus, obrigado pelas orações respondidas.